Ela chorava na rua cercada de gente rindo, até que cheguei e disse: agora ela pertence à família. No centro pulsante da cidade, onde o cheiro de café fresco se mistura ao aroma de pão assado e buzinas se cruzam como trilhas sonoras do cotidiano, a tarde caía espessa e úmida sobre o calçamento antigo da Praça das Oliveiras. O céu carregava nuvens cinzentas, como se guardasse um segredo, e naquela esquina, a vida de Aurora Valenze estava prestes a se entrelaçar com a de pessoas que jamais imaginara conhecer. Aurora, 27 anos, pele clara marcada pelo vento, cabelos castanhos presos num coque desalinhado. Vestia um casaco largo remendado nos cotovelos e abraçava uma bolsa surrada como quem protege o último bem precioso. Os olhos, grandes e de um castanho quase dourado, transbordavam lágrimas silenciosas. Ela estava sentada na mureta da praça, joelhos encolhidos, o corpo encolhido como se quisesse desaparecer. Ao redor, risadas ecoavam. Não eram risos de alegria, mas de deboche. Pessoas apressadas passavam, algumas lançavam olhares indiferentes, outras sorriam de canto, como se a dor dela fosse espetáculo. Do outro lado da rua, um homem de postura ereta observava a cena. Vincenzo Morelli, 36 anos, era o tipo de homem que fazia as pessoas olharem duas vezes. Alto, ombros largos, cabelo negro impecavelmente penteado para trás, barba bem aparada. O terno azul marinho caía sob medida, e o olhar era sério de quem está acostumado a decidir sobre destinos. Ele era dono do restaurante mais tradicional daquela região, o La Famiglia Morelli, e naquela tarde caminhava para casa após uma reunião tensa, quando os olhos se detiveram na jovem encolhida entre a multidão. Algo nele se agitou, talvez um velho instinto de proteção, talvez a lembrança de sua própria irmã Giulia, quando era mais nova e se sentia perdida no mundo. Por um instante, Vincenzo hesitou. Mas enquanto o riso ao redor de Aurora crescia, ele atravessou a rua com passos firmes. Os sapatos de couro ecoaram no calçamento molhado. Aproximou-se, parou à frente dela, impondo silêncio à multidão com a simples força de sua presença. Aurora levantou o rosto, os olhos vermelhos de choro, o medo transbordando. — Está tudo bem? Perguntou ele, voz grave, mas suave. Ela não respondeu. O olhar fugia, como se não soubesse em quem confiar. As pessoas ao redor começaram a se afastar, algumas murmurando, outras apenas curiosas. Vincenzo se agachou ao lado dela, baixando o tom. — Você não precisa ficar aqui sozinha. Venha comigo. E então, em voz mais alta para todos ouvirem: — Agora ela pertence à família. O silêncio que se fez foi quase solene. Alguns riram, outros se calaram. Mas Vincenzo não tirou os olhos de Aurora. Ela hesitou, respirou fundo e, vencida pelo cansaço e pela solidão, aceitou a mão que lhe era estendida. Juntos, caminharam em direção ao restaurante, sob o olhar atento e desconfiado de quem não entende a compaixão. A porta do La Famiglia Morelli se abriu, liberando o aroma inconfundível de manjericão, molho de tomate e pão assado. O salão era amplo, decorado com fotos antigas e uma iluminação amarela e acolhedora. Atrás do balcão, Domenico Bellini, conhecido por todos como Nico, observou a chegada com olhos estreitos, os braços cruzados. Ele era gerente do restaurante e melhor amigo de Vincenzo desde a infância. Baixo, robusto, cabelo cortado rente, expressão sempre desconfiada. Sua lealdade à família Morelli era inquestionável, mas sua confiança, difícil de conquistar. No fundo do salão, Giulia Morelli organizava papéis na mesa reservada para a família. Tinha 23 anos, cabelos escuros e lisos, sorriso fácil. Estudante de direito, era conhecida pela sensibilidade e inteligência. Ao ver Vincenzo entrando com Aurora, largou imediatamente o que fazia. — Está tudo bem? Perguntou aproximando-se, o olhar preocupado. Vincenzo fez um gesto tranquilizador. — Ela vai ficar conosco um tempo. Precisa de ajuda. Giulia olhou para Aurora, que baixou os olhos, envergonhada. Mas Giulia, com gentileza espontânea, tocou o braço dela. — Vem, sente-se aqui um pouco. Quer água? Chá? Aurora assentiu timidamente, ainda sem voz. Sentou-se numa das cadeiras perto da janela, as mãos tremendo levemente. Giulia buscou um copo d'água, enquanto Nico se aproximava de Vincenzo, voz baixa, tom firme. — Você sabe quem ela é? Perguntou, desconfiado. — Sei que precisa de ajuda. Isso basta por agora. Nico não insistiu, mas o olhar não desgrudou de Aurora. —
Para ele, estranhos sempre traziam problemas. E no restaurante, problemas eram a última coisa que precisavam. Enquanto isso, Aurora observava tudo com olhos atentos. Cada detalhe do salão, cada voz ao redor. Sentia-se deslocada, como se estivesse em um filme do qual não fazia parte. As lembranças do que a trouxe até ali martelavam sua mente, mas ela as mantinha guardadas, protegidas por trás de um muro de silêncio. O gesto de Vincenzo a desconcertava. Não estava acostumada a receber gentileza sem cobrança, e no fundo, temia que tudo aquilo tivesse um preço alto demais. A chuva começou a cair lá fora, grossa e persistente, escorrendo pelo vidro da janela. Aurora puxou a manga do casaco, tentando se aquecer. Júlia retornou com uma xícara de chá fumegante, sorriso suave. Toma, vai te fazer bem. Sentou-se ao lado dela em silêncio, respeitando o tempo de Aurora. O restaurante seguia sua rotina. Os garçons passavam apressados, trazendo pratos de massa, risotos, lasanhas. O cheiro de queijo derretido e ervas frescas preenchia o ar. Clientes conversavam em mesas próximas, mas vez ou outra lançavam olhares curiosos à jovem desconhecida. Aurora sentia cada olhar, cada suspiro, como pequenas agulhas. Fechou os olhos, respirando fundo, tentando se convencer de que estava segura. Vincenzo, do outro lado do salão, observava tudo. A postura era de comando, mas o olhar era de preocupação. Conhecia o peso de um segredo. Crescera cercado por silêncios e omissões. Sabia reconhecer nos outros aquilo que nunca admitia em si mesmo. Algo em Aurora lhe dizia que aquela dor tinha raízes fundas, mais profundas do que a própria jovem podia compreender. Nico, ainda desconfiado, recolhia as taças e limpava o balcão sem tirar os olhos dela. Para ele, tudo parecia um risco calculado, e no mundo dos Morelli, riscos sempre vinham com consequências. Giulia, por outro lado, via em Aurora uma irmã que nunca teve. Acolheu a jovem com delicadeza, conversando sobre trivialidades, tentando aliviar o peso do momento. Falou sobre a faculdade, sobre os casos engraçados no restaurante, sobre como Vincenzo era um irmão superprotetor. Aos poucos, viu Aurora relaxar, os ombros menos tensos, o olhar menos assustado. Mas a muralha ainda estava lá. A noite desceu sobre a cidade como um véu azul escuro. As luzes da praça refletiam nos paralelepípedos molhados. Os carros passavam devagar, deixando rastros de água. O movimento do restaurante diminuía, mas o clima de expectativa permanecia. Aurora sabia que a qualquer momento alguém perguntaria sobre o passado dela. Não estava pronta para responder. Vincenzo se aproximou, sentando-se à mesa com Giulia e Aurora. O tom era calmo, mas direto. Você tem onde dormir esta noite? Aurora balançou a cabeça, os olhos marejados. Não. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Vincenzo assentiu, como quem já esperava a resposta. Temos um quarto pequeno no andar de cima. Pode ficar lá por enquanto. Não é muito, mas é seguro. Aurora olhou para ele surpresa. Não sabia se agradecia ou desconfiava, mas o cansaço venceu. Obrigada, murmurou, sentindo o peso do mundo aliviar, mesmo que por um instante. Nico se aproximou colocando a chave do quarto sobre a mesa. Se precisar de algo, fale com a Giulia, disse seco, mas sem hostilidade. A noite avançou. Giulia levou Aurora até o pequeno quarto nos fundos, com vista para o beco silencioso. Era simples, com uma cama, um guarda-roupa antigo, uma mesa de cabeceira com uma luminária amarela. No criado mudo, Aurora depositou sua bolsa, sentou-se na cama e pela primeira vez em dias sentiu-se protegida. Giulia deixou um cobertor extra, sorriu e fechou a porta suavemente. Sozinha, Aurora olhou pela janela. Viu as luzes da cidade refletidas nas poças de água, pessoas apressadas, carros passando. Tocou o colar antigo que carregava no pescoço, único objeto que trouxe do passado, símbolo de tudo que tentava esquecer. Sabia que, a partir dali, sua vida nunca mais seria a mesma. No salão do restaurante, Vincenzo conversava com Nico em voz baixa. Você confia nela? Perguntou o gerente. Não se trata de confiança, se trata de fazer o certo, respondeu Vincenzo firme. Nico resmungou algo inaudível, mas cedeu. Conhecia Vincenzo demais para discutir. Giulia desceu as escadas, sorriso cansado. Sentou-se ao lado do irmão, olhando para o vazio. Ela está assustada, mas acho que é boa pessoa, disse esperançosa. Todos têm um segredo, Giulia.
O dela, talvez, seja maior do que imaginamos, respondeu Vincenzo pensativo. A noite terminou com o restaurante fechado, cadeiras sobre as mesas, luzes apagadas. Aurora, no quarto de cima, olhava o teto, tentando adormecer. Lá fora, a chuva cessou, mas o vento continuava a soprar, como se anunciasse mudanças. E ali, entre paredes impregnadas do cheiro de comida italiana e memórias de família, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de redenção, amizade, desconfiança e esperança, porque naquele instante ninguém sabia, mas o segredo de Aurora era capaz de mudar tudo. Mas o que Aurora esconde dos Morelli mudaria tudo. O som dos talheres ecoava como sinos na penumbra do La Famiglia Morelli. Era noite, e a tempestade que ameaçava o céu da praça finalmente desabava com fúria contra as janelas do restaurante. Lá dentro, Aurora Valenzi sentia-se um peixe fora d'água, mesmo envolta pelo calor do salão e o aroma reconfortante de manjericão e queijo derretido. O mundo à sua volta parecia girar devagar, como se cada olhar, cada sussurro, cada gesto dos estranhos que passavam apressados pelo salão carregasse um julgamento silencioso. Na cozinha, Giulia Morelli sorria gentil, sua voz melodiosa tentando dissipar a tensão. "Aqui, Aurora", orientava mostrando como enrolar a massa fresca. "Não tenha pressa. A cozinha é como a vida, tem que respeitar o tempo das coisas." O sorriso de Aurora era tímido, quase um pedido de desculpas. Os dedos dela tremiam ao tocar a farinha, mas ela ouvia, absorvia cada detalhe, pois sabia que dependeria daquilo para sobreviver. O avental, ainda folgado em seu corpo, parecia um escudo frágil contra a desconfiança que pairava no ar. No salão, Domenico Nico Bellini observava de longe. Seus olhos estreitos e atentos não perdiam um movimento sequer da recém-chegada. Era gerente ali há anos e, como guardião silencioso do restaurante, sabia farejar problemas à distância. Ficava de braços cruzados apoiado no balcão, enquanto murmurava para a garçonete ao lado. "Estranho, não? Uma desconhecida chega do nada, aos prantos." O tom era baixo, mas firme, e o chefe a acolhe como se fosse da família. A garçonete apenas deu de ombros, mas Nico não relaxou. Sabia que, no mundo real, gentilezas demais quase sempre vinham acompanhadas de grandes segredos. Vincenzo Morelli, por sua vez, circulava entre as mesas com o magnetismo de quem nasceu para liderar. Sua postura era ereta, o terno impecável, os cabelos negros penteados para trás. A cada cliente, um sorriso, um aperto de mão, uma palavra atenciosa. Mas de vez em quando, seus olhos buscavam Aurora, como quem protege a distância, como quem sente que, naquele gesto de acolhimento, havia mais do que caridade. Havia um pacto silencioso contra a indiferença do mundo. No fim do expediente, o salão se esvaziou aos poucos. Os funcionários recolhiam copos e pratos. As luzes eram suavizadas para a limpeza. Aurora ajudava, esforçando-se para se mostrar útil, ainda que a fadiga pesasse nos ombros. Giulia se aproximou, enxugando as mãos no pano de prato. "Você foi bem", disse com sinceridade. "Amanhã vai ser mais fácil. Sempre é difícil no começo, mas... Vincenzo, ele tem um coração grande, só não conte isso para ele", brincou piscando o olho. Aurora sorriu, um pouco mais à vontade. "Obrigada, Giulia. Não sei como agradecer." Giulia tocou seu braço afetuosa. "Aqui, quando dizemos que alguém pertence à família, é de verdade. Mas você..." hesitou, olhando fundo nos olhos de Aurora. "Tem algo que pesa no seu olhar. Se quiser conversar, estou aqui." Aurora desviou murmurando um boa noite quase inaudível e saiu para o corredor que levava ao andar de cima. O restaurante tinha, acima da cozinha, um pequeno quarto de hóspedes, reservado a funcionários em dificuldade. Era modesto, mas limpo, com uma cama estreita, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para a praça, agora escura e molhada. No caminho, encontrou Vincenzo, que subia as escadas com passos firmes. Ele carregava uma bandeja com uma tigela de sopa e pão caseiro. "Não se acostume demais", sorriu deixando a bandeja nas mãos dela. "Só faço isso para quem tem coragem de enfrentar a vida de cabeça erguida, mesmo quando tudo desaba." Aurora tentou retribuir o sorriso, mas seus olhos estavam marejados. "Por que faz isso por mim?" arriscou a voz embargada. Vincenzo parou, apoiou as mãos no corrimão. "Porque já estive no seu lugar", respondeu, com honestidade nua. "E porque acredito que, por trás do medo,
As pessoas guardam histórias que precisam ser ouvidas. Ela agradeceu, fechando a porta suavemente atrás de si. Sentou-se na beira da cama, abraçando os joelhos. Olhou pela janela e, por um instante, deixou o pensamento vagar. O que aconteceria se confiasse, se abrisse o coração para aquela família improvável? Mas o passado sussurrava, lembrando, não era seguro. O silêncio do quarto foi quebrado por um trovão distante. Aurora tirou do bolso interno da jaqueta um colar antigo, de prata, com um medalhão oval. Ficou girando-o entre os dedos, apertando-o com força. O objeto era tudo o que restara de sua vida anterior. Era, ao mesmo tempo, um escudo e uma maldição. No térreo, Nico recolhia as últimas taças do balcão quando o olhar bateu em algo brilhando no chão. Caminhou até o canto e se agachou, pegando um pequeno envelope caído perto do armário de vassouras. O papel, já amassado, trazia apenas um nome: Aurora Valenzi. No verso, um símbolo estranho, que ele não reconheceu. Seus olhos se estreitaram ainda mais. Algo não se encaixava ali. A noite seguiu silenciosa, mas a cidade, mesmo sob a chuva, nunca dormia. Do lado de fora, um homem de sobretudo escuro observava a fachada do restaurante do outro lado da rua. O chapéu ocultava parte do rosto, mas os olhos, frios e atentos, permaneciam fixos na janela do quarto de Aurora. Lucas Santoro tinha o hábito de esperar. Sabia que, cedo ou tarde, os segredos vinham à tona. Na manhã seguinte, a rotina recomeçou. Aurora acordou cedo, arrumou a cama com precisão quase militar e desceu para a cozinha. Júlia já estava lá, sorrindo, preparando o café. "Dormiu bem?" perguntou amigável. "Sim. Obrigada, Júlia." Aurora respondeu, mas a voz soou distante, como se uma parte dela ainda estivesse presa em outro tempo. O dia foi intenso. O restaurante, famoso pelo almoço de domingo, enchia rapidamente. Aurora, ainda insegura, esforçava-se para aprender os pedidos, ajudar no preparo das entradas, servir mesas. Nico, mais atento do que nunca, não perdia a chance de testar sua honestidade. Deixava pequenas quantias no balcão, observava se as moedas desapareciam. Espiava quando ela lavava a louça, quando se ausentava por minutos, como se a qualquer deslize pudesse justificar sua desconfiança. No meio da tarde, uma notícia correu entre os funcionários. 2 estabelecimentos próximos tinham sido assaltados durante a madrugada. Pequenos furtos, mas o suficiente para deixar todos em alerta. O bairro estava inquieto e boatos circulavam entre os garçons. "Dizem que foi alguém novo na área", comentou a cozinheira soprando a fumaça do café. "Gente que chega sem avisar." Lançou um olhar enviesado para Aurora. Aurora sentiu o peso das palavras, o rosto queimando de vergonha, mas, apesar da suspeita, manteve a postura. Não podia vacilar. Não ali. Não agora. Júlia percebeu. Aproximou-se e cochichou. "Não liga para eles. A desconfiança passa quando conhecem seu coração." Aurora sorriu, agradecida. Era difícil confiar, mas Júlia transmitia uma sinceridade rara. Ainda assim, a barreira entre elas parecia intransponível. No fim do expediente, Aurora recolhia as cadeiras do salão quando percebeu um vulto do lado de fora, junto à vidraça. O coração disparou. O homem de sobretudo, Luca, observava fixamente, como se esperasse um sinal. Aurora recuou um passo, a mão instintivamente indo ao bolso onde guardava o colar. Vincenzo percebeu sua inquietação. Aproximou-se, preocupando-se com o olhar perdido da jovem. "Está tudo bem?" perguntou a voz baixa. "Só... achei que vi alguém conhecido", murmurou Aurora, desviando o olhar. Vincenzo hesitou, encarando-a por um longo segundo. "Se precisar de ajuda, só dizer. Aqui, protegemos os nossos." Ela assentiu, mas a ansiedade não cedia. O passado batia à porta, e ela sabia que não podia fugir para sempre. Naquela noite, Júlia insistiu para que Aurora jantasse com ela e mais alguns funcionários. Aos poucos, entre risos e histórias do dia, Aurora começou a relaxar. Nem percebeu quando sorriu de verdade, quando o peso das costas aliviou, ainda que por instantes. Os gestos de gentileza, os elogios sinceros pelo serviço prestado, começaram a conquistar um espaço em seu coração. Mas nem todos estavam convencidos. Nico, sempre atento, aproveitou um momento em que Aurora foi ao banheiro para se aproximar de Júlia. "Você confia nela mesmo?" perguntou em tom baixo. Júlia pensou antes de responder. "Eu quero confiar."
Acho que ela está fugindo de algo ruim, não que seja alguém ruim. Mas, suspirou, também não sei tudo. Sinto que ela carrega mais do que parece. Nico assentiu, engolindo em seco. E esse colar velho que ela não larga? Vi um símbolo estranho nele. Já vi algo parecido antes, mas não lembro onde. Talvez seja algo de família, disse Julia, mas o tom era incerto. No corredor, Aurora ouvia parte da conversa, o coração batendo forte contra o peito. Sabia que cedo ou tarde precisaria contar a verdade, mas o medo a paralisava. O que fariam se soubessem? Seria expulsa? Ou pior? No quarto, mais tarde, Aurora examinou o colar à luz fraca do abajur. Passou o dedo sobre o símbolo como se buscasse coragem. Sabia que aquele objeto era a chave para seu segredo, mas também seu maior risco. Pensou em Julia, no olhar sincero de Vincenzo, na desconfiança de Nico. O peso do passado tornava tudo mais difícil, e ela se perguntava até quando conseguiria manter a fachada. Enquanto isso, no escritório do restaurante, Vincenzo recebia uma ligação. Do outro lado da linha, um sócio antigo, Tommaso, demonstrava preocupação. Ouvi dizer que está abrigando uma desconhecida, Vincenzo. Você sabe como isso pega mal com os clientes. Não podemos arriscar o nome da família. Vincenzo respondeu com firmeza, mas o tom era carregado de tensão. Confie em mim, Tommaso. Eu sei o que estou fazendo. Mas ao desligar, ficou parado, olhando para o quadro antigo na parede, onde os retratos de gerações passadas dos Morelli pareciam julgá-lo com olhos duros. O restaurante era mais do que um negócio. Era uma tradição, um legado de honra e confiança. E naquele momento, ele sentia o peso de cada decisão. No dia seguinte, Aurora acordou ao som do sino da igreja distante. Descendo as escadas, foi surpreendida por Nico, que a esperava com o envelope na mão. Isso é seu, disse, estendendo o papel. Caiu do seu bolso ontem. Aurora pegou o envelope, agradecendo, mas o olhar de Nico era inquisidor. O que significa esse símbolo? Perguntou direto. Aurora hesitou. É só uma lembrança de casa. Nico não respondeu, mas ficou claro que não estava satisfeito. A tensão aumentava. Os funcionários cochichavam. Os clientes olhavam de esguelha. Notícias de mais um furto na rua chegaram pela manhã, aumentando o clima de desconfiança. Na praça, o homem de sobretudo passeava, lento, como se marcasse território. Julia o viu pela janela e sentiu um calafrio. Você já viu aquele homem antes? Perguntou a Aurora discretamente. Aurora negou, mas a inquietação era visível. Durante a tarde, enquanto limpava uma das mesas, Aurora encontrou um pequeno bilhete escondido sob o saleiro. O papel dizia apenas, eu sei quem você é. Cuidado. O sangue gelou. Era impossível saber quem deixara o recado. Poderia ser Nico, poderia ser qualquer um. Procurou Vincenzo, mas ele estava ocupado no escritório. Julia, percebendo a palidez da amiga, insistiu para conversar. Aurora, o que está acontecendo? Você pode confiar em mim. Aurora quase cedeu. A vontade de desabafar era enorme, mas o medo ainda falava mais alto. Não é nada, Julia. Só estou cansada. À noite o restaurante encheu como nunca. Aurora, cada vez mais ágil, conquistava elogios de alguns clientes. Um senhor italiano elogiou o tempero do pão, uma senhora agradeceu pela gentileza do atendimento. Aos poucos, o staff começava a vê-la com outros olhos. No entanto, Nico, inquieto, decidiu investigar o colar. Esperou Aurora ir ao banheiro, vasculhou discretamente entre suas coisas e tirou uma foto do medalhão. Mandou a imagem para um contato antigo, alguém que devia favores à família Morelli. Horas depois, recebeu uma mensagem enigmática. Cuidado, esse símbolo pertence a algo maior do que você imagina. Nico sentiu um arrepio. Precisava contar a Vincenzo, mas hesitou. E se fosse só uma coincidência? E se Aurora realmente estivesse em perigo? Naquele mesmo instante, do outro lado da rua, Luca Santoro acendeu um cigarro, olhando para o relógio. Sabia que o tempo de Aurora ali estava acabando. A noite avançou. Aurora, sentada na cama, olhava para o colar, o bilhete e a janela aberta para a praça enluarada. Lá fora, a cidade parecia indiferente ao drama silencioso que se desenrolava no andar de cima do La Famiglia Morelli. Ela respirou fundo, como quem se prepara para uma batalha. Sabia que, para continuar ali, precisaria confiar em alguém, ou fugir de novo. Lá embaixo, Vincenzo subia as escadas decidido a conversar.
Encontrou Aurora na porta, com olhos vermelhos, mas firmes. Não precisa estar sozinha, disse com gentileza. Quando estiver pronta, conte seu segredo. Aqui ninguém julga sem ouvir. Só não demore demais, ou a verdade pode vir de onde menos espera. Olhando Vincenzo, Aurora quase cedeu. Mas, por ora, o segredo ficaria guardado. No fundo, ela sabia. A família que a acolhera também tinha seus próprios segredos. E se você está tão envolvido quanto todos nós, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada reviravolta dessa história. Afinal, a vida sempre reserva um novo capítulo quando menos se espera. Nico segurava o colar de Aurora entre os dedos, sentindo o frio do metal como se fosse uma revelação. O pingente pequeno de prata envelhecida guardava uma inscrição quase apagada. Ele o encontrou caído atrás do balcão, logo após Aurora sair às pressas da cozinha, assustada por um barulho vindo da rua. O restaurante estava mais cheio do que nunca naquela noite. Famílias, casais, risadas, talheres tilintando. Mas no coração do La Famiglia Morelli havia uma inquietação que não combinava com o aroma de massa fresca e manjericão. Aurora tentava se concentrar nas tarefas, mas a mão tremia quando recolhia os copos. Giulia, com sua delicadeza, percebeu. Aproximou-se, abaixando o tom de voz para não constranger a nova amiga. "Você está bem?" perguntou, tocando de leve o braço de Aurora. A resposta veio rápida demais, quase automática. "Estou só um pouco cansada." Mas o olhar de Aurora se demorava na janela, onde o reflexo da rua mostrava a silhueta de um homem parado do outro lado da praça. Luca Santoro. Ele acendia um cigarro, observando o restaurante com um interesse perigoso. O coração de Aurora batia forte, como se quisesse fugir do peito. Sentia que os minutos ali estavam contados. Vincenzo, atento a tudo, percebeu a inquietação. Ele se aproximou de Aurora com aquela postura de quem comanda sem precisar erguer a voz. Seu olhar era firme, mas havia uma gentileza contida. "Precisa de um tempo lá fora? Respire, Aurora. Aqui você está segura." Ela assentiu, mas a segurança parecia frágil. Cada vez mais, o La Famiglia Morelli se tornava um palco de sussurros e olhares cruzados. Nico, de longe, assistia à cena com o colar escondido no bolso. Ele já havia decidido. Precisava descobrir quem era, de verdade, aquela mulher frágil e silenciosa que Vincenzo fizera questão de acolher. A madrugada caiu sem cerimônia. O movimento cessou, restando apenas o staff arrumando as últimas mesas. Aurora, exausta, subiu as escadas que levavam ao pequeno quarto acima da cozinha. Acendeu a luz, fechou a cortina e sentou-se na cama estreita. O silêncio era pesado. Ela abriu a bolsa e procurou o colar, mas não o encontrou. O desespero subiu como uma onda gelada, e naquele momento, alguém bateu na porta. Assustada, Aurora hesitou. Uma batida, outra. Do outro lado, a voz de Nico. "Posso falar com você?" Ela abriu a porta tentando disfarçar o nervosismo. Nico entrou sem rodeios e tirou o colar do bolso. "Eu achei isso. Tem algo a ver com os problemas que você trouxe para cá?" Aurora tentou pegar o colar, mas Nico afastou a mão. "Não é só um enfeite, não é?" Insistiu, baixando o tom, mas sem perder a dureza. O silêncio de Aurora dizia mais do que qualquer palavra. Ela sentou-se de novo, o rosto pálido. "Esse colar era da minha mãe." A voz saiu baixa, vacilante. "Ela morreu quando eu era criança. O nome dela está gravado aí, mas só quem sabia disso era meu pai." Nico ergueu uma sobrancelha desconfiado. "E o que isso tem a ver com aquele cara que fica te seguindo na rua?" Aurora respirou fundo, sentindo o peso de anos de mentiras e fugas. Olhou para Nico, olhos marejados. "Luca, ele não está aqui por acaso. Ele me encontrou." Nico se aproximou agora com menos hostilidade. Sentou-se na cadeira de madeira à frente dela. "Você precisa contar tudo. Se está em perigo, a gente tem que saber." Aurora fechou os olhos por um instante, como se buscasse coragem no fundo da alma. Quando abriu, a decisão estava feita. "Meu pai, ele era contador de uma família poderosa, no interior. Depois que minha mãe morreu, ele ficou obcecado com dívidas e acabou se envolvendo com gente perigosa. Um dia sumiu com documentos e dinheiro que não eram dele. Foi assim que Luca entrou na nossa vida. Ele era sócio do homem que meu pai traiu." Nico absorveu cada palavra, o rosto endurecendo. "E por que você veio para cá? Quando meu pai desapareceu, Luca passou a me seguir. Ele acha que eu sei onde estão os documentos."
Eu não sei, juro. Só tenho esse colar e as lembranças ruins. Corri para cá porque ouvi falar que Vincenzo ajudava pessoas. Eu precisava de um lugar seguro. O silêncio entre eles ficou denso. Nico devolveu o colar, mas antes de sair do quarto lançou um aviso. Vincenzo precisa saber disso. Não adianta fugir. Aurora assentiu, resignada. Sabia que aquela noite marcaria o fim da sua solidão, para o bem ou para o mal. Na manhã seguinte, Julia acordou cedo. Ouviu Aurora chorando baixinho na cozinha. Não perguntou nada, apenas a abraçou, como quem entende que existem dores que não cabem em perguntas. Quando Vincenzo chegou, encontrou as duas assim, e percebeu que o segredo estava prestes a ser revelado. Nico o chamou de lado, explicou tudo. Vincenzo escutou em silêncio, as mãos firmes sobre a mesa de mogno. Quando terminou, suspirou fundo e foi até Aurora. Ela o esperava, os olhos vermelhos, o corpo tenso. Quero ouvir de você, disse Vincenzo, a voz serena, mas inflexível. Aurora repetiu a história, agora para todos, sentindo-se exposta como nunca. Contou sobre o pai, as dívidas, Luca, a fuga, a esperança de encontrar paz. No fim, sua voz se quebrou. Eu só queria uma chance de recomeçar. O silêncio se instalou. Todos olhavam para Vincenzo, esperando sua sentença. Ele ficou de pé. Caminhou até a janela, observando a rua movimentada. Você não escolheu esse passado, falou enfim, mas escolheu confiar em nós agora. Nico, ainda resistente, questionou. E se esse tal de Luca vier aqui? Se ele colocar todo mundo em risco por causa dela? Vincenzo virou-se, o olhar cortante. Se ele vier, vai entender o significado de família. Aqui ninguém é deixado para trás. A frase ecoou no ambiente. Aurora sentiu pela primeira vez em anos que pertencia a algum lugar. Julia sorriu, enxugando uma lágrima. Nico, relutante, apenas balançou a cabeça. Mas como se o destino quisesse testar a força daquela promessa, naquele exato momento a porta do restaurante se abriu com estrondo. Luca Santoro entrou, o olhar gelado varrendo o salão. O tempo pareceu parar. Os clientes se voltaram assustados. Vincenzo ergueu-se, postura imponente, cruzando calmamente os braços. Posso ajudar? Perguntou, a voz grave preenchendo o espaço. Luca caminhou até o balcão, ignorando todos, os olhos fixos em Aurora. Só vim buscar o que é meu. Aurora se encolheu, mas Vincenzo posicionou-se entre ela e Luca. Aqui, ninguém pertence a ninguém. Aqui, ela pertence à família. O desafio estava lançado. Luca sorriu, um sorriso frio. Vocês não sabem com quem estão se metendo. Vincenzo não recuou. Olhou para Aurora, depois para Julia, Nico, todo o staff. Pode ser, mas eu sei com quem ela pode contar. Luca hesitou, sentindo o peso do ambiente. Não era mais uma menina sozinha e assustada. Ao redor dela, havia uma muralha de pessoas dispostas a proteger. Ele percebeu naquele instante que não levaria nada dali sem enfrentar todos. O silêncio foi quebrado apenas pelo som dos talheres, discretamente recolhidos pelo staff. Ninguém mais riu. Ninguém mais ignorou Aurora. Luca recuou um passo, medindo as consequências. Por fim, lançou um olhar de desprezo e saiu batendo a porta atrás de si. O perigo não estava resolvido, mas ali Aurora sentiu-se pela primeira vez protegida. Vincenzo virou-se para ela, a expressão agora suavizada. Agora você faz parte da nossa história. Não importa o que venha de fora. Aurora chorou, mas não era mais um choro de medo. Era alívio. Era pertença. No fundo da alma, ela sabia. Ali começava sua nova vida. E foi assim que naquela tarde, entre massas e segredos, risos e lágrimas, Aurora deixou de ser só uma forasteira. Tornou-se, enfim, parte da família Morelli. O vento daquela madrugada parecia diferente. Soprou as cortinas do velho restaurante La Famiglia Morelli, como se quisesse anunciar uma nova estação. Nas ruas, o silêncio substituía as risadas cruéis que antes ecoavam. Aurora, sentada à janela de seu pequeno quarto acima do restaurante, contemplava a cidade adormecida. Tudo ali era diferente, mas, pela primeira vez em muitos meses, ela não sentia medo do desconhecido. Dias antes, o segredo de Aurora viera à tona, como uma enxurrada que não se pode mais conter. Nico, sempre desconfiado, descobrira que o colar antigo que ela carregava era, na verdade, uma chave, não apenas para seu passado, mas para o que ela temia há tanto tempo. Luca Santoro, o homem que a perseguia, não era apenas um estranho perigoso. Ele era alguém de seu passado, alguém que ela jurara nunca mais ver.
E agora, ele estava ali, rondando o restaurante, ameaçando a paz recém-conquistada. Quando Vincenzo ouviu Aurora contar, com a voz trêmula e os olhos marejados, que Luca a chantageava com segredos de sua família, ele não hesitou. Reuniu todos, Giulia, Nico, os funcionários, e falou com a firmeza de quem lidera não apenas um restaurante, mas uma família. Aqui ninguém fica sozinho. Aurora agora pertence à família, e família protege. Na manhã seguinte, tudo mudou. Vincenzo ligou para antigos contatos, não para buscar vingança, mas para entender com quem estavam lidando. Descobriu que Luca estava envolvido nos furtos da vizinhança, tentando incriminar Aurora para depois forçá-la a obedecer seus caprichos. A polícia, alertada discretamente por Giulia, agiu rápido. Em poucas horas, Luca foi detido, não por vingança, mas por justiça. Aurora, pela primeira vez, pode respirar em paz, mas a paz não veio de fora. Veio de dentro. No calor do restaurante, entre panelas borbulhantes e conversas cruzadas, ela aprendeu algo novo. Coragem não é ausência de medo, é seguir adiante apesar dele. No abraço apertado de Giulia, no sorriso cúmplice de Nico, que afinal se tornara um amigo de verdade, e nas palavras firmes de Vincenzo, Aurora encontrou um lar. Com o tempo, sua timidez foi dando lugar a uma serenidade admirável. Ela aprendeu o segredo das massas artesanais, o ponto exato do molho de tomate, os pequenos detalhes que fazem um restaurante ser mais que um lugar, ser um refúgio. Passou a sorrir mais, a confiar mais. Aos poucos, deixou de olhar por cima do ombro a cada esquina. Vincenzo, por sua vez, também mudou. O homem acostumado a comandar, a ser o porto seguro de todos, descobriu que proteger alguém é mais do que resolver problemas. É ouvir, acolher, aceitar as imperfeições. Ao abrir as portas do restaurante para Aurora, ele abriu também as portas do próprio coração. E sem perceber, aquela jovem de olhos castanhos e alma ferida foi curando, em silêncio, antigas marcas dele. O La Famiglia Morelli floresceu. Clientes novos chegavam atraídos não só pela comida, mas pela atmosfera de calor humano. Aurora ganhou confiança para se apresentar aos clientes, para arriscar receitas, para ser vista. E, finalmente, vista por quem era, não pelo que carregava do passado. Giulia, sempre sonhadora, encontrou em Aurora uma amiga de verdade. Nico, que um dia desconfiou, tornou-se seu maior defensor. Uma noite, enquanto fechavam o restaurante, Aurora se aproximou de Vincenzo na varanda iluminada por luzes amarelas. O ar cheirava a orégano e promessas de recomeço. Por muito tempo, achei que só pertencia ao passado, ela disse, baixinho. Mas hoje entendi. A família não é só quem compartilha sangue, mas quem escolhe caminhar junto, mesmo nas tempestades. Vincenzo sorriu, aquele sorriso raro e sincero. Olhou para a praça, agora tranquila, e respondeu: "Você pertence a esta família, Aurora, e sempre vai pertencer." Giulia se juntou a eles, trazendo 2 xícaras de café. Nico apareceu logo em seguida, fingindo resmungar, mas sorrindo por trás da caneca. A noite seguiu, simples e preciosa. E naquele instante, cada um deles compreendeu que os vínculos que nasceram ali eram mais fortes do que qualquer segredo, mais profundos do que qualquer dor. Aurora, que um dia foi apenas uma desconhecida chorando na rua, agora era esperança para outros. Começou a organizar pequenas iniciativas no bairro, ajudando pessoas invisíveis como ela um dia fora. A cada gesto, a cada palavra de incentivo, ela renovava o ciclo de compaixão que a cidade tanto precisava. E se você chegou até aqui, talvez tenha sentido, como eles, que família é muito mais do que laços de sangue. É escolha, é cuidado, é coragem para abrir a porta mesmo quando o medo insiste em bater. Talvez você também tenha alguém ao seu redor precisando de um olhar, de uma chance, de um gesto de gentileza. Se essa história tocou você, conte nos comentários. Quem é a sua família escolhida? Compartilhe esse vídeo com alguém que te faz sentir em casa, onde quer que esteja. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer a força de um recomeço e se inscreva no canal para não perder outras histórias que aquecem o coração. Ative as notificações para receber sempre que surgir uma nova jornada sobre amor, superação e laços que mudam tudo. No fim, todos nós, em algum momento, já fomos Aurora, perdidos, assustados,
esperando que alguém enxergasse além das lágrimas e das cicatrizes. E todos podemos ser Vincenzo, capazes de estender a mão e dizer, com coragem e verdade, agora você pertence à família. Que a história deles inspire você a ser abrigo, a ser ponte, porque no fundo, não há nada mais precioso do que encontrar, ou ser, o lar de alguém. E assim, as luzes do restaurante foram apagando devagar, enquanto lá dentro, Aurora, Vincenzo, Giulia, Nico e tantos outros brindavam não ao fim de uma história, mas ao começo de muitas outras, feitas de afeto, perdão e recomeço. Afinal, onde há amor, sempre haverá uma família esperando por você.